Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, os grupos de direita na internet, extrema direita, como o MBL e os bolsonaristas, eles estão já há alguns dias fazendo um escândalo enorme por causa dos incêndios no Pantanal. O que é até hipocrisia, né? Que na época do Bolsonaro, quando tinha os incêndios, eles diziam que era mentira, que os dados eram falsos. O Bolsonaro demitiu o diretor do INPE. Teve até um influencer aí, que eu não vou lembrar o nome, não lembro se o nome dele é Ivan ou algo do tipo, mas é um influencer que ele é homossexual e bolsonarista, que ele fez um vídeo dizendo que as nuvens tapavam os dados do satélite, que aqueles dados do INPE eram falsos. Era Enzo o nome dele, Enzo. Olha pra você ver, eles passavam mó pano para as queimadas do Bolsonaro e agora com o Lula eles fazem um escândalo enorme, tentando dar a entender que o Lula não tá fazendo porra nenhuma e que os artistas se calaram por causa do que é o Lula que tá no poder. O Kim Kataguiri, né, não vou nem falar muito desse pessoal que sabe que não vale a pena, mas ele chegou a insinuar que os artistas estão calados agora com os incêndios no Pantanal porque recebem Lei Rouanet. Sendo que eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falei que o governo não dá nenhum centavo para artista via Lei Rouanet. É uma lei de isenção fiscal. Mas ele cria essa narrativa mentirosa, que ele sabe que vai enganar essas pessoas que não pensam muito, que não têm senso crítico, para dar a entender que os artistas estão caladinhos porque estão ganhando dinheiro do governo. Será que isso é verdade, pessoal? Não, não é verdade, é uma falsa equivalência, pessoal. Deixa eu explicar para vocês. Biomas muito grandes no Brasil, como a Amazônia, a própria Mata Atlântica, o Pantanal, o Cerrado, às vezes acontecem incêndios. E é difícil você controlar um incêndio numa área muito grande, que é praticamente de vegetação nativa. Não tem como, por exemplo, o Lula ir lá com um copinho d'água, com uma mangueira, tentar apagar um incêndio no Pantanal. É uma área gigantesca, maiores que centros urbanos. Então, esses incêndios acontecem, não é culpa dos governos, nem do governo Bolsonaro, nem de Lula. Para começar a conversa, tá? Para todo mundo entender. Agora, o que o governo pode fazer? O governo pode ajudar a combater os incêndios e criar medidas para que não haja incêndios criminosos, como esse do Pantanal. Segundo a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, 85% da área que está pegando fogo no Pantanal é área privada, é de fazendeiros. Os fazendeiros que estão botando fogo no Pantanal, e o fogo acabou atingindo também áreas que eram áreas públicas, áreas protegidas pelo governo federal. Então os fazendeiros estão fazendo isso. Agora, o governo pode criar medidas e leis para impedir esses incêndios criminosos. Tanto que a Marina Silva está tentando criar uma lei aí que vai limitar esses incêndios. Ó, incêndio controlado vai ser crime, tem que ter uma autorização do IBAMA, porque senão vira essa zona que a gente está vendo aí. Agora, no governo Bolsonaro aconteceu o efeito oposto. O Bolsonaro, quando assumiu o poder, ele botou lá o Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente, justamente para desmantelar essas leis de proteção ambiental. O Bolsonaro recebia lobby de grandes latifundiários, né, que eram grande parte do eleitor dele, até hoje, né, são os grandes latifundiários, e esses latifundiários, eles não têm preocupação ecológica, esses gigantes. Eles querem mais espaço para plantar mais soja, para criar mais gado, etc. E eles acham que quem defende o meio ambiente são ecochatos comunistas. Os comunistas não querem deixar a gente crescer financeiramente. Essa é a visão de alguns grandes latifundiários. Então o Bolsonaro, para atender essa categoria da população, que são eleitores dele, ele botou o Ricardo Salles lá justamente para afrouxar as leis do IBAMA. Ele começou a desmantelar o IBAMA de tudo que é jeito que vocês possam imaginar. Por exemplo, o IBAMA não podia mais destruir uma máquina de grilagem ou um trator que estivesse derrubando uma árvore na Amazônia. Ele até falou naquela entrevista dele do Jornal Nacional que ele está cumprindo a lei que ele mesmo criou, porque o IBAMA tinha obrigação de destruir essas máquinas que destroem a floresta. O Bolsonaro chegou ao ponto de intimidar os funcionários do IBAMA que fizessem o seu trabalho. Olha, se você for multar alguém, se você for multar algum grileiro, algum madeireiro, alguma coisa, você pode ser demitido. Esse é o absurdo. O Bolsonaro é o único presidente do mundo que queria armar a população inteira, menos o IBAMA. Ele queria que o IBAMA, a FUNAI, esses órgãos que estão lá naquelas regiões remotas do Brasil, até enfrentando traficantes, né, narcotraficantes altamente armados, o Bolsonaro queria que eles não usassem arma. Só para vocês verem. E afrouxou várias regras de legislação ambiental. Tanto que uma determinação do Bolsonaro caiu, acho que foi semana passada, pelo TSE. Não, pelo STF. Eu não sei se foi semana passada ou já passou alguns dias. Mas o Bolsonaro tinha liberado exploração em cavernas. Mesmo cavernas protegidas, por serem ecossistemas. Ele liberou geral. O Bolsonaro, por exemplo, ele, através do general Heleno, ele liberou a grilagem como nunca se viu nesse Brasil. A grilagem e o garimpo. Tanto que tem uma região ali do Tocantins, que é considerada as Ilhas Caimã brasileira, né, ou Caribe brasileira no Tocantins, que tem um rio que é muito bonito, né, um rio turístico até. Tá tudo sujo de mercúrio e contaminado por causa da liberação do garimpo do Bolsonaro. Então, pessoal, os governos, eles não têm culpa dos incêndios, nem Lula, nem Bolsonaro. Mas eles têm culpa das atitudes que eles vão fazer para combater os incêndios, tá? A preservação ambiental, e também das atitudes que podem favorecer ou diminuir os incêndios. Então não tem a mesma equivalência. O Bolsonaro liberou geral. Eu tenho um vídeo no outro canal, qualquer coisa eu vou postar aqui para vocês verem, sobre as medidas que o Bolsonaro fez para acabar com o meio ambiente. O Lula está tendo um aumento de incêndio no Pantanal? Tá.
Mas o Lula fez alguma medida, alguma lei, minimamente possível que seja, que favorecesse esses incêndios? Não. O Lula está pensando em criar uma lei para combater esses incêndios? Sim. Então não tem a mesma equivalência. Se fosse o Bolsonaro, ele ia dizer o mesmo que ele falou quando pegou fogo o Museu Nacional. E daí? Queimou? O que eu faço aqui? Já o governo Lula não, eles estão tentando combater, estão mandando a Força Aérea para lá com aviões carregados com água, estão levando equipes de bombeiro, Guarda Nacional, etc. Então não tem a mesma equivalência. O fato do Pantanal estar queimando, na cabeça do Kim Kataguiri e dos bolsonaristas, eles acham que é culpa do Lula. Como se fosse o Lula que estivesse lá com fósforo, botado fogo, né? Como dizia o Bolsonaro. Ou como se fosse o Lula, por exemplo, que tivesse que ir lá com uma mangueira apagar um incêndio. Não, gente. Isso é os próprios fazendeiros que causaram esse incêndio. E o governo está tomando todas as medidas para tentar combater. Não tem a mesma equivalência do Bolsonaro. Por isso que os artistas estão calados. Porque se fosse o Bolsonaro, ele ia esconder dados, ele ia demitir o diretor do INPE, ele ia falar que não está tendo incêndio nenhum, ia falar que foi um cara de bicicleta. O Lula não. A equipe do Ministério da Marina Silva está fazendo o que pode para combater os incêndios. Então essa narrativa deles, além de ser cruel, é estúpida. Só pega em pessoas que não têm cérebro. A pessoa vê uma postagem dessa de um Kim ou de um bolsonarista, a pessoa pensa, o Lula é malvado e está queimando o Pantanal. Eu digo, como, pessoal? Como? O Lula está no Pantanal? Ele não está mandando gente lá combater o incêndio? Então no que o Lula tem culpa disso, pessoal? Não tem como você pegar um bioma gigante como o Pantanal e resolver no estalar de dedos. Dá a manopla do infinitos então pro Lula, sabe aquela do Thanos? Que aí ele resolve, pum, acabou o fogo. Mas na realidade, no mundo real, não é assim, pessoal. O que o governo pode fazer é isso, tomar medidas, criar leis para evitar que aconteça de novo, e isso tudo o governo federal está fazendo. Enquanto que o outro governo anterior fez ao contrário, criou várias medidas para favorecer esse tipo de atitude. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então tá aí, quem gostou dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.